Olá, pessoal! Terminando mais um propósito de estudo bíblico, Casais da Bíblia. Terminamos aqui com Áquila e Priscila. O que nós podemos aprender com esse casal que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 17, né? Fui ver ali na Bíblia, conferir. Quem são eles? Eles eram judeus, né, que moravam na cidade de Roma, mas devido lá a um decreto, né, que proibiu a permanência dos judeus, eles foram para a cidade de Corinto e lá, quando eles iam à sinagoga, eles conheceram a Paulo. E Paulo, vendo aquele casal unido, temente a Deus, ele começou a ter um relacionamento com esse casal. E esse casal começou a pregar a palavra junto a Paulo, trocou de cidade algumas vezes, sempre abrindo as suas portas para a palavra de Deus. Eles também, em algum momento, né, passaram algumas tribulações por causa de Paulo, né, porque eles eram perseguidos. Então, o que nós podemos aprender com esse casal? Casal unido, casal com o mesmo propósito, que era propagar a palavra de Deus. Casal que não tinha vaidade um ou outro, um não era melhor do que o outro. A palavra de Deus coloca sempre ali eles juntos. Algumas vezes Priscila aparece mais, né, e alguns estudiosos dizem que era porque ela tinha uma posição, né, em relação à hierarquia ali em Roma, mas não tem nada comprovado. O que a gente mais percebe é que eles sempre estão juntos, sempre estão com o mesmo propósito. Então a gente pode aprender com esse casal que eles tinham, né, o propósito de sempre estar dispostos a ajudar o outro, ajudar o próximo, falar da palavra de Deus, abrir sua casa para propagar o evangelho, guardar as pessoas, proteger, assim como protegeram a Paulo. Então, meus irmãos, eu hoje falo a vocês principalmente essa mensagem. Quanto você tem sido parceiro do seu relacionamento, do seu cônjuge, do seu noivo, do seu namorado, de quem você tem um relacionamento? Há vaidade entre vocês, há essa superioridade, tem alguém aí que se sente melhor do que o outro? Sabemos sim, né, que o homem deve ser o cabeça, quem direciona o seu lar, cuida do seu lar. Nós vimos nos outros estudos, né, tratar a sua esposa, a sua companheira, como o Senhor trata a igreja, com respeito, com amor. Mas esse sentimento tem que ser dos dois, né? Não tem como só um cuidar e o outro só receber, ou só o outro cuidar e o outro receber. Um ser, por causa de ser o cabeça, se achar superior. Não. Nós aprendemos com Priscila e Áquila que quando a gente está no mesmo propósito, nós conseguimos, em harmonia, nos tornarmos iguais perante ao Senhor. Cada um com a sua função, cada um com a sua responsabilidade, mas em pé de igualdade em relação ao reino de Deus, né? A pregação da palavra, a propagação, uns serão usados pelo serviço, outros pela palavra, outros pelo acolhimento, pelo louvor, né? Então, assim, nós sabemos que cada um tem o seu ministério, porém, nenhum desses é superior ao outro. Então, a gente vê isso neste relacionamento entre Áquila e Priscila. Então, vamos pegar esse ensinamento ali, né, meditar em Atos 18, a partir do verso 1 até no verso 18 fala ali também do quanto eles trocaram de cidade, eles foram para Éfeso, voltaram para Roma, ou seja, eles não tinham essa pretensão de ficar parado se o Senhor mandava que eles estivessem, né, a campo. Eu sei que tem pessoas, e eu super respeito, que gostam do seu local, do seu cantinho,
não desejam sair da sua cidade, não são, não têm vontade de ser missionário, mas aqueles que têm, pegue o exemplo de Priscila e Áquila e estude sobre esse casal, porque eles receberam ali várias cartas, né? A primeira carta aos Coríntios, né, foi recebida por Áquila e por Priscila, porque Paulo tinha os direcionamentos para aquela igreja que se reunia ali na casa deles. Então, pessoas de confiança, tá? Então, assim, hoje nós temos, né, algumas igrejas que trabalham com esse propósito de grupos, né, de pequenos grupos. Então, esse casal do pequeno grupo, tenha Áquila e Priscila como exemplo de pessoas cuidadoras, amorosas, companheiras. Os dois trabalhavam juntos. Priscila pregava, assim como Áquila também. Ou seja, não tinha essa coisa de só o homem pode, só, né? Tinha esse companheirismo, até porque os dois se consagravam para isso, se preparavam. Então, você que abre a sua casa, né, para receber um pequeno grupo, para receber pessoas para acolher, para tratar, para cuidar junto à sua igreja mãe, faça isso com muita responsabilidade, com muito amor, né? Estude sempre a palavra, esteja sempre direcionado por Deus e esteja desprendido, né? Voltando ao que eu ia falar anteriormente, essa questão missionária deles dois, né? Não ter essa coisa de ficar preso à sua casa, sabendo que eles precisavam sair por aí propagando a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu fico muito, 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 vamos dizer assim, tocada com esse ministério. Eu confesso a vocês que é algo que eu e meu marido realmente não temos medo. Quando nos casamos, pensamos muito que estaríamos só no local, até porque a gente quis casar, quis ter a nossa casa, nós casamos com a nossa casa, mas o Senhor tem nos direcionado de forma completamente diferente. Nós estamos aí há 3 anos vivendo numa cidade diferente da qual a gente vivia, não é tão longe da cidade que a gente vivia, mas nós estamos aqui sem muitos familiares, ou seja, não tem nenhum familiar, a gente tem sim amigos, temos a igreja. E assim, a gente tem se sentido tão acolhido e a gente fala mesmo, se o Senhor nos direcionasse para um outro local que fosse para continuar vivendo o que a gente vive, que é essa dedicação, esse amor pela palavra de Deus, pela obra do Senhor, nós iríamos sem pestanejar, né? Nós iríamos com todo carinho, todo amor, porque nós sabemos que o ID do Senhor é muito maior do que os nossos desejos. E os sonhos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Então, se você tem esse desejo, aprenda com esse casal, tá? E aí, terminamos aqui mais um estudo e eu espero que vocês tenham gostado. É sempre o início, né? O estudo é sempre o início. E para te dar coragem de você continuar estudando por essas pessoas que fizeram a diferença na palavra de Deus e ali estiveram, ok? Obrigada e amém.